pose do rodo, criminoso, vagabundo e tá preso. Por isso. O maior desse podcast até agora foi esse aí. Cara, você porque eu não reconheci a foto do Tim Lopes, cara. Você quer fazer o quê, cara? Você não vai ganhar debate assim. De autoridade, você não reconhece Daqui a pouco você vai ter o seu segurança pública. Não é problema, é consequência do problema, da desigualdade. Um membro de facção criminosa, ele necessariamente já participa de diversos crimes que são cometidos pela facção criminosa. Quem convive dentro de uma comunidade é o que ele falou, não é conivente. A gente é obrigado a conviver. Qual comunidade você veio? Não vou ficar falando aqui a comunidade que eu moro lá, que senão vai dar problema, que eu sou do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Você não veio da comunidade? Vai lá. Eu moro dentro da comunidade. Tá bom. Atualmente eu moro dentro da comunidade. A tua é Barra Pesada, então? Então vou falar um negócio pra você. Qual foi a aprovação? Qual foi a aprovação dentro da tua comunidade da Operação no Rio? Deixa eu só concluir rapidinho. É porque, cara, segurança pública não começa no camburão. Ela começa na educação. Você pega esse mesmo jovem que hoje está dentro de uma comunidade com uma arma na mão, esse mesmo jovem, se ele nascesse num país que fosse desenvolvido, ele não estaria com uma arma na mão. Vocês concordam comigo, acho que vocês também concordam isso comigo, né? O problema que a esquerda defende é combater a estrutura, é a estrutura que torna esse indivíduo se tornar marginal da sociedade. É esse que é o problema, porque o bandido hoje, ele não tem medo... O bandido hoje, ele não tem medo de aumentar a pena, ele tem medo de ser pego. E, inclusive, no Brasil, infelizmente, a lei da impunidade funciona. Vamos lá? Tempo na tela para Renato Batista e Arthur Duval. Para começar, o bandido ele tem medo de aumento de pena, sim. É isso que mostra o estudo do Pério Chiquida com gente que tava com detentos em São Paulo. Os caras falando que se a pena fosse mais alta, eles não teriam cometido depois crime, de ser pego, inclusive, né? Depois de ser pego, inclusive sobre pena de morte, né? Que o Leonel falou aqui. A maior causada que tu contou nesse... O maior caô desse podcast até agora foi esse aí. Pode ir. Tô tentando falar. Eu te dou 10 segundos da minha fala depois. Tô tentando falar aqui que o que o Leonel não conta pra vocês é que, segundo a pesquisa Quest, 87% das pessoas nas favelas apoiaram a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aí você não fala pras pessoas, tá? E aí depois ele disse aqui, o Oruan não era um bandido. Não, o Oruan era um santo, tá, pessoal? Era um santo que subia em cima do palco e fazia apologia ao Comando Vermelho, que pedia liberdade pro bandido do pai dele, Marcinho VP, líder da organização criminosa, né? Depois aqui também defendeu o Pose do Rodo. E o Pose do Rodo não era. Ele saiu do crime. Ele tá preso por quê, ô Leonel? Ele tá preso por quê? Porque ele é um criminoso vagabundo e tá preso. Por isso, né? E sobre pena de morte, sabe pra quem existe pena de morte? Pra esse cara aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é esse cara? Sabe quem é? Eu não sei quem é esse cara aqui, mas pode falar. Esse aqui é o Tim Lopes. O Tim Lopes, ele teve os... Pois é, irmão, você não saber quem é o... É que não é engraçado. Calma aí, cara. O que muda uma vírgula do meu argumento, Arthur? Cara, você porque eu não reconheci a foto do Tim Lopes, cara. Você quer fazer o quê, cara? Você não vai ganhar debate assim. De autoridade, você não reconhece Daqui a pouco você vai dizer quantas páginas tem a PEC da Casa do Caralho. As pessoas não leram. Calma, puta que pariu, cara. Olha meus argumentos aí. Bebe uma aguinha. É normal. Eu nem tô falando muito, o Renato tá falando, mas é normal o debate com a gente, a galera fica gritando, fica xingando. Cara, não vai por esse caminho. Eu tô falando pra você, não vai dar certo, velho. Vai na boa. Vai na boa. Você não reconheceu o Tim Lopes, você tá cheio de autoridade. Deixa eu te falar. Porque eu conheço a vivência da favela, mano. Deixa eu te falar, cara. O Tim Lopes, ele teve os olhos perfurados, ele foi colocado dentro de um pneu e botaram fogo nele. Quem mandou cometer esse crime foi o pai do Oruan, que inclusive você foi lá na tua audiência, lá na Câmara do Rio de Janeiro, você deu voz, advogado, a mãe, né, ô tadinho do... Eu queria saber, cara, se você... No dia 18 de agosto de 2025, a Esther Barroso Santos, ela foi espancada até a morte, né, pelo Bruno Silva Loureiro, né, que era o conhecido como coronel, né, chefe do Muquiço. Eu queria saber se você ia lá, se você foi lá chorar junto com essas pessoas que foram vítimas do crime organizado. Eu posso citar 1 milhão de casos aqui, ou se você só faz isso quando a polícia mata vagabundo faccionado que tava de metralhadora na mata, combatendo a polícia. Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado. Então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho. Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara.
Vamos lá, o meu ladinho... Pode ir, 3 minutos. O meu ladinho é o ladinho do trabalhador que quer acordar cedo, trabalhar, não ser assaltado, é digno, é honesto e ponto. E o meu lado é o lado daquele moleque que tá ali com uns 13, 14 anos de idade e tá intoxicado com a lógica da violência e esse moleque precisa ser disputado para ele não entrar pro crime. Vamos lá, um por um, vamos refutando toda a besteira que você acabou de falar. Primeiro, 87% dos moradores de comunidade aprovam a guerra. Mentira. Sabe por que é mentira? Eu duvido. E todo mundo vai ver. Posso terminar? As pesquisas mentem? Posso falar? Eu duvido você entrar em qualquer comunidade e conseguir uma pesquisa de opinião com o morador. Justamente por causa do crime organizado. Entendi. Então essa a pesquisa Quest você entra aqui. Como eu tô te falando, você não entende nada de favela, meu amigo. É fake você news. Você não entende nada de então favela. A Quest falseou. Você não entende... Não, deixa eu só terminar. É meio difícil, é porque ele falou muita coisa. Ele falou muita verdade. coisa. Calma aí, cara. Quem é do Rio de Janeiro, independente se é de favela, não sabe. Qual é a chance de um morador de favela chegar lá e falou que aprova ou desaprova? Justamente por causa do crime organizado, que a gente combate, que eu quero combater, eu quero o fim do Comando Vermelho, eu quero o fim da Terceira Comando. Negacionista, cara, de pesquisa. Cara, não é negacionista de pesquisa, é porque essa pesquisa... É só quando convém, né? Essa pesquisa é falsa, ponto. Essa pesquisa é falsa, não adianta rir. Agora vamos lá. Quem é o Oruan, gente? É verdade, eu fiz uma audiência pública de MC Não É Bandido na Câmara Municipal. E chamou um monte de bandido. E aí, pra você poderia ser bandido. Naquela época, naquela circunstância, vamos lá. Quem é o Oruan? Para começo de conversa. Sabe por que o Oruan não era bandido? Sabe por quê? Porque o Marcinho VP, pai dele, como um líder e um cara inteligente e usa a inteligência pro mal, ele nunca ia querer pro filho dele que ele virasse um criminoso. Então, se tem uma coisa... Tanto é que o Oruan foi estudar. O Oruan, ele é super letrado, é super estudado. Ele estudou fora. O Oruan estudou fora. O Oruan, não adianta debochar, isso é verdade, cara. Não adianta ficar debochando. Eu tô falando da verdade. E aí, olha o que eu tô dizendo aqui. Dá mais tempo pra ele, dizendo, velho. Pode dar mais 10 minutos pra ele aí, velho. Vai dar mesmo? Vai dar mesmo? Vai ter que dar agora. 10 Põe minutos, mais 30 segundos aí. Não. Dá mais tempo pra ele aí, mano. Deixa ele falar que ele é inteligente. Deixa eu falar. Dá uns minutos pra ele. Deixa eu falar a realidade aqui. A realidade que vocês não percebem. É por isso que vocês são muito narcisistas e não conseguem ter empatia com os outros. É por isso que você não consegue acompanhar esse meu raciocínio. Beleza? Aí o que acontece? O próprio pai do Oruan, que é bandido, sim, coisa e tal, não deixava o Oruan se envolver no crime organizado. Quem é de favela sabe. Agora, existe convivência? Sempre existiu. A gente não nega isso. Existe convivência. Eu, enquanto agente público, vereador do Rio de Janeiro, seguindo os meus princípios, como eu falei, segurança pública não é problema, é consequência do problema, da desigualdade, da falta de educação, da falta de cultura, do sistema hiperverso e etc. A segurança, ela é consequência. Eu, enquanto vereador, estimulo a disputa. Eu queria, naquele momento, disputar esses MCs justamente para que eles não sejam jogados na criminalidade, como fez o próprio sistema perverso com o delegado, imputando provas sem legitimidade para o Oruan, como a questão do Poço do Rodo, eu falo depois. Leonel. Posso concluir? Pode. Então, e aí o que aconteceu com o Oruan? Hoje, ele pode ser considerado um criminoso? Sim. Ele pode ser considerado um criminoso, porque ele está foragido da justiça, isso é crime. Eu concordo com isso, Só que ele está muito por conta, a verdade seja dita, que o próprio sistema, que não gosta de preto, não gosta de pobre, tem nojinho, como mamãe falei, tem nojinho do vendedor de batata do Ceasa, tem nojinho dessa galera, tentou empurrar para ele, imputando provas e etc., o crime para ele. Assim ele acabou sendo preso uma vez, a primeira vez injustamente, a partir da segunda vez... Aqui, né? Vamos lá, meu. Ele acabou, de fato, virando um criminoso. Bom, põe o tempo, por favor. Agora, depois que o Renato fez a pergunta pro Leonel sobre segurança, fazer uma pergunta também, Rafael. Eu passei quanto? 1 minuto? Dá 1 minuto pra ele. Vou dar. Calma, deixa eu só entender. Agora é nossa... Não, agora é a vez deles falar. De novo. Eles têm 2 minutos pra pergunta. Sobre a pergunta... Fazer uma pergunta. Dentro do tema ainda, segurança pública. Então vamos lá. Só para eu entender assim, vamos deixar um pouco esse lado da ideologia de lado e vamos partir um pouco mais para a parte prática. O Renato, ele falou sobre El Salvador, né? Que é um modelo que vocês gostariam de adotar para o Brasil, só que nós não temos presídios para tal, né? Vocês falou para construir presídios, né? Vamos construir presídios, beleza. Só que você também falou, Renato, sobre botar os próprios presos para trabalhar, né? Só que no Brasil, o trabalho forçado ele é proibido.
Ele é proibido. Como é que você vai fazer um preso trabalhar de maneira que, se ele não quiser, como é que você vai forçar ele a trabalhar? Essa é a minha pergunta pra você. Boa Posso pergunta. começar? Vai lá. Eu defendo o seguinte, ô Rafael. 5 minutos. Tá valendo? Vai. Eu defendo o seguinte, Rafael, que no Brasil a gente instaure o que se chama de direito penal do inimigo. E inclusive isso foi feito em El Salvador também. Qual que é essa ideia? Essa é a ideia de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que ele defende basicamente o seguinte, que na sociedade existam 2 tipos de direito. Tá? Existe o direito ao cidadão. Ao cidadão você aplica a ele todas as garantias fundamentais de defesa, de processo penal, você garante que ele possa recorrer a um sujeito que não tem ficha criminal, que, né, cometeu um delito, um crime de menor potencial ofensivo, a ele se aplica o direito do cidadão, que é o direito aplicado a todos nós hoje. Agora, ao membro de facção, ao cara que é do PCC, do Comando Vermelho, a ele se aplica o direito penal do inimigo. E a partir desse momento, você tem um julgamento mais rápido, tá? Alguns autores chamam de direito penal de terceira velocidade. O que a gente tem hoje no Brasil é o direito penal de primeira velocidade. Ou seja, seria um direito penal mais rápido, onde você tem um processo de julgamento mais rápido e você faz o acúmulo de penas. Por quê? Eu ouvi isso, inclusive, do ministro da Segurança de El Salvador, Gustavo Vidiatoro. Eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse o seguinte: um membro de facção criminosa, ele necessariamente já participa de diversos crimes que são cometidos pela facção criminosa, né? Então, uma facção, ela, no caso de El Salvador, ela pratica compulsoriamente, diariamente, diuturnamente, a extorsão. Lá era a principal atividade do crime organizado. Eles participam de homicídios, eles participam de sequestro do território salvadorenho, do território brasileiro. Enfim, eles estão envoltos numa gama de crimes que, quando você vai fazer um julgamento de um membro da facção, ele necessariamente responde por aqueles crimes da agremiação que ele pertence. E você cria um direito mais rápido de você identificar quem são esses membros de facção criminosa. Lá em El Salvador, o que acontecia? O criminoso de facção, ele fazia tatuagem no rosto. Ele colocava na testa dele Barrio 18, Mara Salvatrucha 13, que são as 2 principais organizações criminosas. Aqui no Brasil tem isso também. É vagabundo que desenha palhaço no braço, né? Que é fazendo referência à morte de policial. Tem cara que tatua lágrima, né? Pra cada policial que ele matou, pra cada pessoa que ele matou. Então, tem esse processo de identificação dos membros da facção criminosa, que eles não podem ter os mesmos recursos, os mesmos direitos, o mesmo processo penal que você tem hoje pra uma pessoa que comete um ilícito menor. Então, pra esse cara que é faccionado, pra ele sim, no que nós defendemos, isso está incluído no livro amarelo do Partido Missão, que é um dos poucos partidos no Brasil que tem um programa partidário sério e claro, são mais de 6 fascículos publicados com ideias para o Brasil. E na parte de segurança e de buquilização do Brasil, a gente fala, né, sobre esse assunto. Então, no caso de um faccionado, ele seria sim obrigado a trabalhar, tá? Inclusive, Rafael, tem vários presídios têm presos que trabalham sim, né? O presídio de Ribeirão das Neves tem um programa de trabalho que é feito ali com o pessoal de criminosos de menor potencial ofensivo, e eles passam, né, a partir disso, a devolver algo para a sociedade, a entregar algo para as pessoas, uma vez que eles estão nesses presídios, nesses lugares, porque eles cometeram um crime contra a sociedade, contra as pessoas, e eles passam a, de alguma maneira, indenizar. Porque o que a gente vê no direito penal, como tese, é que o direito penal, muita gente fala que a preocupação deveria ser a ressocialização. Eu não acredito nisso. Eu acho que o direito penal, ele deve olhar principalmente para a vítima. As vítimas, hoje ninguém olha pra elas, né? O caso do Leonel aqui, pegou aqui um monte de criminoso aqui e colocou lá e colocou lá pra falar, como se fossem santinhos na Câmara Municipal do Rio. Pergunta se ele fez um evento lá na Câmara Municipal do Rio que ele chamou vítima de gente do Comando Vermelho. Se ele pegou lá o caso de um monte de cara que morreu nas mãos do crime organizado pra falar lá, pra pedir justiça. Não tenha dúvida que essas pessoas, elas desejam, né, prisão dura para essas pessoas. Ele não fez isso, né? Então é sempre esse olhar, isso vem por parte da esquerda, de você pensar sempre na ressocialização, né? O preso precisa de cuidado, né? Eu ouvi aqui o Leonel até falar que custa muito caro ter um preso no Brasil. Então vamos diminuir então o valor que a gente gasta com cada preso. Eu topo fazer isso aí. A gente gasta menos, né? Dá uma comida de pior qualidade para ele, joga lá, superlota tudo.
Né? É isso que você está defendendo. Se o problema é custo. Então, basicamente te respondendo, Rafael, a implementação do direito penal do inimigo, porque ele passa a fazer a separação clara do que é o criminoso terrorista que domina áreas do território brasileiro e do que é um cidadão que comete um crime de menor potencial ofensivo. Quer mais um minuto pra você comentar a Não, questão? Só eu comentar uma coisa rápida, acho que é 30 segundos só. Te dou um minuto. Tá bom, um minutinho, uma coisa rápida aqui. Só elogiar a postura do Rafael, né? Que fez uma pergunta, esperou ele responder. Tá sendo mais educado. E trocar uma ideia com você, vereador, que é o seguinte, cara. Você já me chamou aqui, ó, agora. Moralista, playboyzinho, almofadinha, narcisista, nojinho de preto e não tá trazendo argumentos, cara. Dá uma aprendida com o Renato, como é que responde. Faltou taradinho Calma, de Kiev. velho. Você chega lá, velho. Calma lá. Já chamei taradinho calma, de Kiev, cara. não. Fica calmo. Você vai conseguir. Você dá uma aprendida com o Renato, como é que responde, com o rapaz como é que pergunta e faz a trap. Parabéns aí pela tua postura. Tá, então, vamos lá. Deixa eu só responder aqui. 3 minutos, pode ir? Então, Renato, você não respondeu a minha pergunta, cara. Porque, vou te dizer por quê. Porque no Brasil é cláusula pétrea, não pode mudar na Constituição você forçar um preso a trabalhar. É proibido no Brasil, tá? E a nossa Constituição não é a de El Salvador, não é a mesma, são diferentes, tá? Não adianta você fazer essa base, e isso é meio que clichê no MBL, né? Vocês têm uma diretriz, né? Um discurso, mas na prática vocês praticam outra coisa, né? Visto agora a questão que estourou com um amigo de vocês, o Guto Zacarias, né? É contra o aborto, mas tentou praticar um aborto na namorada, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. Mas enfim, eu fiz uma pergunta bem objetiva para você não me respondeu, você falou de El Salvador, né? E a questão é o seguinte, no Brasil, cara... Não dei a resposta que você queria. Eu queria uma resposta baseada na nossa Constituição. A gente vai Você não deu. essa Constituição, é isso. Você deu. Oi? O nosso target é reformar a Constituição. Mas continua lá, vai lá. Sim. Até concordo com você. Então- Até concordo com você nessa parte. Só que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já tem. Certo? Política não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Concorda comigo? É óbvio que você tem que ter Concorda norte. comigo? Mas desculpa, vai lá. Não tem problema. Eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto muito dessa dinâmica. Só que o problema é o seguinte: o Renato ele trouxe uma ideia aqui que não funciona. Assim como vocês trouxeram o liberalismo para o Brasil, que é uma ideia que não funciona dentro de um país desindustrializado, né? Você viu o que aconteceu na América do Sul na década de 90, né? Mas enfim, a pergunta eu vou repetir novamente para você. Como que vamos resolver a questão da população que tá na sociedade, que praticando crimes, como que vamos reduzir isso? Porque, tendo em vista que o Brasil já aumentou pena, você falou que o preso tem medo quando aumenta a pena. Concordo plenamente com vocês. Só que o preso não tá praticando crime, quem tá praticando crime é quem tá solto, e quem tá solto não tá preocupado com o aumento de pena. Concorda comigo ou não? Você acha que eles acham que o cara que tá roubando, calma. ele tá olhando a Constituição e tá assim, ó, caraca, eu não vou sair pra roubar hoje Não é porque isso, aumentou não é isso, cara. 4 Você tá- anos de cadeia. Desculpa, Olha só, a gente tem que ser prático. É uma pergunta simples e objetiva. Como que vamos resolver o problema no Brasil na criminalidade? Porque já aumentamos pena, já matamos pra caramba, policial matou pra caramba, inclusive Aumentou no meu pena estado do Rio de quando? Janeiro. Já diminuímos Estudos o custo mostram que isso dá cadeia. problema. Inclusive o PCC surgiu após o massacre do Carandiru. Olha a merda que deu. Agora tá aí a facção aqui dentro do estado de São Paulo. Por conta do massacre do Carandiru. Comando Vermelho nasceu, que é a antiga Falange Vermelha, que nasceu aonde? Dentro de Angra dos Reis. Por conta de quê? Então, esse que é o problema. Vocês trazem ideias de vamos prender, vamos matar. Tá, só que já fazíamos isso e não tá dando certo. É esse que é o Quando que problema. a gente aumentou pena Qual a- no Brasil? Meu querido, há 30 anos a gente aumenta a pena. Ah, quando? Crimes Me diz o hediondos projeto aumentou qual? de 30 para 40 anos. Teve aumento. É só você pesquisar aí que você vai ver. Vários setores aí, inclusive feminicídio tá aumentando. E aumentando feminicídio. Aumenta a lei de feminicídio e aumenta o feminicídio. Então isso não resolve. governo Lula, hein, Leonel? Isso não resolve. Não, isso não é governo Lula. Isso é Brasil. recorde Calma aí, de cara, o que o governo Isso Lula é tem a ver Brasil. com Ele que isso, tá cara? criticando aí, pô. Mas isso é Brasil. Tá tirando no aliado Isso aí, é mano. Brasil. Deixa eu explicar. Isso é Brasil. Vamos Se seguir. entrar o Renan Santos, vai continuar a mesma coisa. Não, mas no É governo esse que é o dele que problema. aumentou. Vamos passar Como agora, resolve? passar pra eles. Deixa eu só falar uma coisa. Responde, a Arthur, questão que 3 você minutos, trouxe, tá? ela é uma pergunta coerente, de verdade. Cara, às vezes você pode estar se baseando no aumento de pena de quem já está preso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu estou mostrando para você que existe uma política de desincentivo, que ela parte de duas coisas: certeza de punição e tamanho da punição. Só que olha só, existem vários estudos, eu vou citar um só para não tomar muito tempo, que falam justamente isso. Para você fazer um estudo que não mede o efeito da diminuição de criminalidade de quem está fisicamente preso, na Itália eles fizeram um estudo especificamente para isso, que é o seguinte: eles aprovaram uma lei em 2006, em julho de 2006, chamada Lei da Clemência Coletiva. O que eles fazem? Eles dão um perdão da pena. Funciona assim:
o cara vai ter a pena perdoada e se ele reincidir, ele vai pagar a pena que ele não cumpriu mais a pena total que ele cumpriria no novo delito. Ou seja, você tem o seguinte incentivo ou desincentivo. Se você faltar 1 ano só para sua pena acabar e você delinquir de novo, você vai ter a nova pena mais 1 ano apenas. Se eu acabei de entrar no sistema penal e eu tenho mais, sei lá, 5 anos para cumprir, sair, delinquir de novo, eu vou cumprir a nova pena do meu novo delito mais os 4 anos faltantes da minha pena anterior. Ou seja, é uma pena muito extensa. O resultado do estudo, é que o estudo é longo, eu li ele inteiro, é maravilhoso o estudo, mas eu vou trazer o resumo dele. A redução da incidência é de 1,24% para menores penas e 25% para maiores penas. A cada mês de pena esperada, você tem uma redução de 7,4% na reincidência. Então a Itália pegou e respondeu justamente a sua dúvida, que é uma dúvida coerente. Peraí, o cara que já está preso, e se eu considerar que eu já resolvi ele? Vamos falar de quem está solto ou de que eu sei que vai sair. Só uma coisa, a conclusão do estudo é basicamente o seguinte: não só a pena esperada faz o cara cometer menos crime, como o sistema prisional, o tempo no sistema prisional não o reforma. Entendeu? Essa tese de que o cara vai passar 5 anos na cadeia e vai sair reformado. É o contrário. Quanto mais tempo ele tem de pena esperada, menos incentivo ele tem para cometer crime. Então, a gente fala aqui, e não adianta você pegar um detalhe, o preso trabalhar na prisão. A gente vai reformar a Constituição. Não vamos reformar? Tudo bem, então vamos abrir mão desse detalhe? Então tá, o preso não vai trabalhar no presídio. Tudo bem. Todo o resto que a gente está falando é justamente isso, uma política de desincentivo que conta também com o aumento da repressão de qualidade. É isso. Pode. Só para concluir, o que não pode, do nosso ponto de vista, é que um preso, um cara que matou uma pessoa, que estuprou uma garota, ele simplesmente na prisão, porque fingiu que leu um livro lá qualquer, vai ter vai ter uma remissão de pena, vai ter uma diminuição de pena. Isso que é um absurdo, né? Então, você disse, olha, não posso obrigar o cara a trabalhar. Tudo bem, se ele trabalha, ele pode ter, eventualmente, depois talvez uma redução de pena. Ter algum tipo de redução de pena. O que não pode ser é que nem hoje, né? Onde o cara vai lá, finge que leu um livro qualquer, faz um resumo que algum advogado entrega pra ele dentro da cadeia e tem remissão de pena. Isso aí. É isso aí. Agora... Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.